Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal J Literato. Hoje nós teremos aqui uma aula aberta sobre um dos temas gramaticais mais escabrosos, complicadíssimos, que é o hífen, né? Quando utilizarmos o hífen, quando não utilizarmos, algumas regras fulcrais para a utilização desse traçozinho unitivo que é o hífen. Vejam que, gente, o hífen é uma situação muito complexa na nossa gramática, porque é muito bagunçado. Os regramentos são, sabe, é uma grande salada. Muito divergentes, muitas vezes incoerentes, inconsistentes. Um fala uma coisa, outro fala outra. A aplicação é esquisita em muitas situações. Não é um tema fácil. Entretanto, nós temos alguns postulados normativos fulcrais, sabe, coisas básicas mesmo, das quais você pode partir, tomar como premissa. E esta aula aberta é exatamente para passar-lhes isso, esses elementos básicos, né? Eu sempre digo quando vou dar alguma aula sobre gramática normativa que eu jamais pretenderei exaurir o tema, seja ele qual for. A nossa gramática, posto que belíssima, ela é complicadíssima, profundíssima, sempre no superlativo, né? Então, quer dizer, há muitas divergências, há posições controversas entre os próprios teóricos e gramáticos. Então, o negócio é complexo. Então, eu jamais, em qualquer tema da gramática, vou ter essa pretensão de exaurir o tema, né? De dar áreas de definitividade. Está resolvido, é isso, pronto, acabou. Não, não é isso, tá? E, sobretudo, no caso do hífen, que de per si já é um caso muito complexo. Então vamos aqui passar algumas situações de utilização e de não utilização do hífen, né? Claro que são inúmeras essas possibilidades, obviamente não vou me ater a todas elas, apenas algumas que julgo importante para que vocês compreendam, né? Então, vamos lá. Gente, primeiro conceitualmente o hífen é isso, é um sinal gráfico, é um traço unitivo que vai unir dois vocábulos ou mais, né? Geralmente dois, para expressar ali uma ideia, uma unidade semântica e etc e tal, certo? Quando utilizarmos o hífen, vamos ao primeiro caso de utilização compulsória do hífen. Veja bem, gente, o primeiro caso é o seguinte: quando você vai unir duas palavras que possuem em si mesmas uma autonomia fonética, semântica, acentual, quer dizer, aquela palavra sozinha se basta, e você vai unir ela à outra para formar uma outra unidade semântica. Nesse caso você vai ter que colocar o hífen. Você quer ver um bom exemplo disso? Meio-dia. Se você escreve meio-dia sem o hífen, você vai estar se referindo à metade do dia, né? Então assim, lá pelo meio-dia eu tomo café. Você não está especificando horário, coisa nenhuma. Está dizendo que lá pela metade do dia você toma café. Por quê? Veja, meio e dia são palavras autônomas. Agora, se eu quero dar uma expressão semântica específica que é do horário, percebam, vai formar-se uma outra unidade semântica que não é da metade do dia, e sim do horário específico. Eu preciso colocar o hífen, correto? Outro caso importante, vamos lá, outro exemplo dentro desse caso ainda. Quinta-feira, dia da semana. Ora, o quinta e o feira são palavras autônomas. Elas possuem em si mesmas autonomia fonética, autonomia acentual, autonomia semântica, né? Agora, se eu quero unir o quinta à feira para dar a ideia específica, semanticamente falando, de dia da semana, eu vou ter que uni-las por hífen. Vocês entendem? Então esse é o primeiro caso. Unir duas palavras, dois elementos, para expressar uma nova ideia semântica que não aquela que as próprias palavras possuem autonomamente. Ficou claro esse primeiro ponto? Ótimo, vamos a um segundo caso de hífen obrigatório. Quando nós vamos tratar de adjetivos compostos. Por exemplo, matogrossense, riograndense,
Deixa eu pegar outro exemplo aqui, latino-americano, greco-latino, percebam que são adjetivos compostos, né? E nesse caso o hífen será imperativo, né? Então, Jânio Quadros, ex-presidente da República, era matogrossense. Esse matogrossense não é junto, tá? Ele é separado por hífen porque trata-se de de um adjetivo composto, né? E, portanto, o hífen é obrigatório. Esse é o segundo caso, né? Vamos aqui, acho que vou falar mais 2 casos. Acho que é o suficiente para esta aula. Mais um caso o suficiente nos casos que se utilizam, tá? Depois nós vamos falar de casos que não se utilizam e especificamente de prefixos. Mas vamos lá, vamos com calma. Vamos mais um caso que o hífen ele é imperativo, é obrigatório. Bom, quando o primeiro elemento, percebam, quando o primeiro elemento, a primeira palavra, pode ser um prefixo inclusive, tiver uma acentuação própria, sabe? Eu vou explicar melhor. Então, na gramática é muito importante os exemplos, né? Vejam bem, além mar, além túmulo, para quem gosta de romances góticos aí, né? O sujeito estava morto, quer dizer, ele veio do além túmulo. Perceba que o além, ele possui uma acentuação própria, além. Portanto, o segundo elemento que a ele se unirá deverá ser a ele unido, portanto, por hífen. A quem, mesma coisa, né? Pré, pró, percebam que são prefixos, aqui no caso prefixos, que possuem uma acentuação própria. Sempre que você, portanto, for formar essa unidade semântica com esta primeira palavra, com uma acentuação própria, nítida, você deverá utilizar o hífen, né? Recém-nascido, mesma coisa. O recém aqui, como primeiro elemento, ele possui essa acentuação própria. Portanto, o hífen será necessário. Tá bom, gente? Vamos ver aqui. Eu vou colocar mais um caso que eu acho importante também, da necessidade do emprego do hífen. Qual seja este caso? Gente, quando existe o chamado encadeamento de palavras. O que é isso, Jota? Vamos lá. O encadeamento de palavras, gente, é como se fosse uma aceleração mental, né? Você vai dizer 2 palavras sem colocar ali conjunções, nada, dando uma espécie de unidade semântica, entretanto resguardando ainda assim a autonomia. Você está encadeando coisas para não perder tempo. Quer ver um exemplo claro? Ponte Rio-Niterói. Rio e Niterói. Uma ponte que liga o Rio de Janeiro à cidade de Niterói. Ponte Rio-Niterói. Você fala Rio-Niterói encadeando essas 2 palavras. Ponte aérea Rio-São Paulo. Outro exemplo clássico. Nesses encadeamentos de palavras, vocês precisam se ater à necessidade de colocar o hífen, tá bom? Então, quer ver? É isso, né? Eu estava procurando outros exemplos aqui, mas eu acho que vocês já compreenderam. Né? Ponte Rio-Niterói, linha aérea Rio-São Paulo, enfim. Nesses casos de encadeamento de palavras, o hífen será necessário, tá? Vamos apenas recapitular essa primeira parte da aula, gente, que são os casos de aplicação compulsória do hífen. Primeiro caso, quando as palavras são autônomas entre si, entretanto você quer dar um sentido, um elemento semântico próprio. Então você precisa ligar essas 2 palavras. O caso do meio-dia, como eu disse. Outro caso que eu passei para vocês aqui é adjetivos compostos. Mato-grossense, rio-grandense, etc e tal. Tudo com hífen. O outro caso, quando o elemento precedente, o primeiro elemento, tiver uma acentuação própria. Além, a quem, recém, pré, pró, etc e tal. Depois aqui, por último, nos encadeamentos de palavras. Muito importante também. Ponte Rio-Niterói, ponte aérea Rio-São Paulo, etc e tal. Tá bom? Bom, gente, agora, antes de passar, eu já ia colocar aqui os casos de não utilização do hífen, mas eu vou fazer uma alteração no organograma aqui. Eu vou passar para a utilização específica do hífen nos casos dos prefixos, certo? Digamos, utilizações prefixais.
Gente, nós sabemos que todos os prefixos gregos e latinos que nós temos, né, eles sempre vão acabar formando uma unidade semântica com outra palavra. Então, exemplos aqui, aero, agro, ante, anti, pró, bio, co, contra, eletro, entre, eco, extra, ex, hidro, reto, semi, etc e tal. Todos esses prefixos, né, gregos e latinos, os principais que utilizamos, né, que utilizamos para formarmos palavras, formarmos ideias, unidades semânticas. Como que funciona o emprego do hífen quando esses prefixos aparecerem? Vamos lá, gente. O primeiro caso, que é muito importante, tá? É quando o segundo elemento começa por H. Prestem bem atenção, né? Nós vamos ter o prefixo, certo? Seja ele qual for, exceto algum ou outro, depois eu falo. Mas, em regra, teremos o prefixo e a segunda palavra que completará esse sentido, essa unidade semântica, inicia-se por H. Neste caso, o hífen é obrigatório. Quer ver um exemplo? Pré-história. Ah, eu quero fazer o curso de história porque eu amo pré-história. A pré-história, percebam o prefixo pré, né? E o segundo elemento história que começa com H. Portanto, se ele começa com H, o hífen será imperativo. Outro exemplo, quer ver? Pan-helenismo. Eu gosto muito de filosofia, eu estou vendo elementos do pan-helenismo. Ora, pan, prefixo, helenismo, o segundo elemento, que começa com H, portanto, o hífen é obrigatório. Quer ver? Neo-helênico, mesma coisa. Neo, prefixo, helênico, começa com H, hífen. Vamos lá, mais um caso de hífen no caso dos prefixos. Vejam bem, gente. Quando o prefixo terminar com a vogal que começa o outro elemento, o hífen será obrigatório. Vamos pegar um exemplo? Veja bem. Ante, com I, tem o ante também, ante, com I, ibérico. Percebam que o ante, terminação do ante com a vogal I, início do próximo vocábulo ibérico com a vogal I. Temos aqui o encontro, não é, dessas vogais, que são idênticas. Neste caso, o hífen será obrigatório. Ante-ibérico. Não é sem hífen, não é junto. A união é pelo traço unitivo do hífen, ante-ibérico. Por quê? Repito, porque a última vogal do prefixo é a mesma que inicia-se o termo subsequente. Neste caso, o hífen será obrigatório. Tá bom? Vamos aqui. Bom, eu vou colocar aqui uma exceção importante. Como eu disse, não vou me aprofundar em exceções e demais filigranas, mas algumas são importantes. Eu disse a vocês que sempre que termina-se, acabei de dizer, né, que termina-se o prefixo com uma vogal e essa vogal é a mesma que inicia-se o termo subsequente, você põe hífen. Mas nós temos exceções. Nós temos uma exceção importante. Gramática é assim, gente. Às vezes mais exceção do que regra. Então vocês precisam se acostumar com isso. Tá? E por quê? Olha, não se pergunte muito o porquê de algumas coisas. Tem coisas que são regras. Pronto, tá? Para um primeiro momento é o suficiente. Por quê? Porque é, tá bom? Então, qual que é a exceção dessa regra? O prefixo co, tá, gente? Por exemplo, coordenado, em regra, pela regra que eu acabei de passar a vocês, qual seria o correto? O co, né, termina com o, e o ordenado começa com o, portanto teria que ter um hífen, mas isso é uma exceção. Neste caso, você escreve tudo junto, coordenado. Caso cooperação, mesma coisa, coordenação, mesma coisa. É uma exceção a esta questão do término da vogal do prefixo com o início do termo subsequente. Tá bom? Isso é importante. Ainda sobre a questão dos prefixos, vamos ver aqui. O prefixo es, tá, gente? Isso aqui é importante. O prefixo es, tá, no sentido de cessação e de anterioridade, quer dizer, ex-professor, ex-aluno, ex-marido, ex não sei o quê. Olha, o ex sempre reclamará hífen. Tá? O ex nesse sentido de cessação, de anterioridade,
sempre, sempre com hífen. Nunca ex-marido junto e nem ex-marido separado sem hífen. Sempre com hífen, obrigatório, tá bom? Vamos mais um caso aqui, gente, que eu julgar importante para que vocês... Olha, para concluirmos essa questão do prefixo, eu vou passar mais um caso que também é bem importante e também muito interessante. Veja, que é do prefixo sub. Presta atenção, gente. Olha, quando o prefixo sub vier antes de palavras que comecem com B, H ou R, presta atenção. Você vai usar o prefixo sub para alguma coisa. Se essa outra alguma coisa começar com B, presta atenção, H ou R, você vai ter o hífen, certo? Então, por exemplo, subreptício, que significa, quer dizer, uma coisa fraudulenta, subreptício. Percebam que o sub, ele terá como termo consequente um repetício que começa com R. Então, aqui você vai colocar o hífen. Nós vamos ver daqui a pouquinho que há casos que duplica-se o R e junta tudo. Não é o caso quando houver o sub antes. Sub-humano, por exemplo. Sub-humano. Sub termina com B, humano começa com H. Portanto, o hífen é reclamado. Tá bom? Portanto, essa especificidade aqui sobre o prefixo sub. Gente, vamos passar aqui para finalizarmos a nossa aula aberta para os casos que não utilizaremos hífen. Separei aqui 2 ou 3 casos. Vamos ver se eu falo os 3 ou se eu falo 2, não tem problema. Que eu acho que é muito importante também, tá? Vamos lá. O primeiro caso que não haverá a necessidade, não é que não haverá necessidade, estará errado na realidade se você utilizar o hífen, portanto não se deve usar o hífen, é naqueles casos da junção de palavras que, percebam, de tão enraizada nas consciências populares, elas já possuem um sentido amplo e próprio. Quer dizer, o primeiro termo ele fica obliterado, absorvido pelo segundo e eles formam ali uma amálgama que todo mundo já sabe do que se trata, né? Você não precisa marcar aqui com essa divisão com hífen, porque não vai ter confusão, nada. São palavras soberanas, por assim dizer. Quer ver um exemplo? Aeroporto. Quando você fala aeroporto, você já tem, inclusive estruturalmente, a palavra como um sentido único, próprio. A sua consciência já leva a crer naquele lugar onde pousa aviões, onde decolam aviões. Nestes casos, que há essa obliteração do primeiro termo pelo segundo, você não usa o hífen. Girassol, por exemplo, flor. Eu falo girassol, todo mundo já sabe que é girassol. E até por uma questão cultural de tempo, aquilo já ficou tão enraizado e obliterado nas consciências, obliterado o primeiro termo nas consciências, que você não precisa utilizar. Vou dar alguns exemplos, que é importante, quer ver? Um minuto. Olha só. Girassol, como eu disse, aeroporto, aguardente, cachaça. Precisa usar água ardente? Não, aguardente já é um termo enraizado, estratificado. Você não precisa utilizar o hífen aqui, tá certo? Esse é um caso importante, gente. Eu vou passar mais um caso apenas da não utilização do hífen, certo? Veja bem, isso que é importante, inclusive é até muito usual esses termos, né, especificamente em algumas áreas do conhecimento, como direito, por exemplo, vocês vão perceber. Olha só, quando o prefixo termina em vogal, percebam, o prefixo termina em vogal e o termo subsequente começa com R ou S, prestem bem atenção, você vai juntar tudo fazendo uma coisinha, duplicando o R ou S. Vamos na prática? Vamos lá. Microrregião. Ora, nós temos aqui o prefixo micro e nós temos o termo subsequente região. Região se escreve com R. Micro termina com vogal. Região se escreve com R. Vou colocar hífen? Não. Vou acrescentar um Rzinho no região e vou juntar tudo. Micro-região com 2 Rs. Contrarrazões. Aqui para o pessoal do direito. Contrarrazões.
Ora, contra, um prefixo, termina com vogal, razões, um outro termo que começa com R. Uso o hífen? Não. Junto tudo e duplico o R. Contra, razões com 2 R's. Mas não é só o R, o S também. Quer ver? Vamos pegar um exemplo bom aqui do S. Antissemita. Percebam, anti termina com I, o prefixo anti, semita, o tempo subsequente, começa com S. Vou usar hífen? Não. Vou juntar tudo e duplicar o S. Antissemita com 2 S. Fotossíntese. Ora, foto, prefixo termina com O, com vogal. Síntese, o termo subsequente começa com S. Faço o quê? Uso o hífen? Não. Junto tudo e dobro o S. Fotossíntese. Entendem? Gente, eu espero que vocês tenham compreendido bem essas pilastras do uso do hífen, elementos básicos mesmo, como eu coloquei. Espero que vocês tenham absorvido, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, né? Inclusive peço para você se inscrever no canal, né? Recomendar esse vídeo para outras pessoas, ativar a sinetinha das notificações, curtir, todo aquele protocolo, né, do YouTube. Espero que vocês tenham gostado, né? Posso fazer um apanhado brevíssimo do que eu disse aqui? Quando usar o hífen, de novo, palavras que são autônomas, possuem uma estrutura autônoma, entretanto, quando você quer dar uma significação específica, você tem que juntar com hífen. Meio-dia, por exemplo. Qual outro que eu falei? Adjetivos compostos, matogrossense, riograndense, etc e tal. Palavras que possuem o termo precedente, que possuem uma acentuação própria, além, aquém, pró, pré, recém, sempre pede hífen, né? Nos casos aqui dos prefixos, né, se termina com a mesma vogal que começa o outro, você separa por hífen, exceto, por exemplo, o prefixo co, aí você não vai colocar o hífen, é coordenar tudo junto, né? O que mais colocamos aqui? Agora aqui no final falamos sobre a não utilização, né? Quando o prefixo, acabamos de falar, né? Quando o prefixo termina com uma vogal e a palavra subsequente começa com R ou S, junta-se tudo, duplica-se o R ou S, enfim, vai ser bem rápido aqui, né? Falei bem mais coisas durante a aula. Gente, espero que vocês tenham gostado mesmo, né? Peço mais uma vez que vocês ajudem o canal, vocês se inscrevam, compartilhem, etc e tal, tá bom? E até uma próxima.